Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais um importante filósofo pré-socrático. E iremos falar sobre Demócrito, Demócrito de Abdera. Como vocês sabem, esses pensadores mais antigos, nós não podemos afirmar com certeza a real data em que ele nasceu ou que ele veio a falecer. Essas datas são prováveis a partir de comentários de pensadores da época, de situações que o pensador tenha vivido. No caso do Demócrito, se entende hoje que ele teria nascido em 460 e falecido em 370 a.C. E Abdera, não? Demócrito de Abdera, Abdera faz referência à cidade na qual ele nasceu, que seria uma colônia jônica na Trácia. Ele foi discípulo de Leucipo. Nós temos no canal também um vídeo sobre Leucipo. E fica-nos muito difícil hoje separar realmente o que é de Leucipo e o que é de Demócrito, porque as teorias, as ideias estão entrelaçadas. Já na antiguidade, juntaram todos os pensamentos dos assim chamados atomistas, dentre os quais o Leucipo e o Demócrito, num todo, compendiaram tudo. Então fica difícil você separar o que realmente é de Leucipo e o que é de Demócrito. Se entende, no entanto, que o criador realmente da teoria atomista não foi o Demócrito, e sim o Leucipo. Mas coube ao Demócrito um desenvolvimento na parte moral, na parte ética, e uma maior divulgação desse sistema atomista. Veja depois o vídeo do Leucipo aqui no canal. Lembrando também que nós temos textos, artigos com material de apoio para todos esses filósofos em nosso blog. O link está no site que tem na descrição, tá bom? Ele escreveu, segundo a tradição, mais de 90 obras, sendo que nos chegaram hoje fragmentos, em grande quantidade, das obras sobre ética moral. Mais tarde, talvez eu faça um vídeo, se houver interesse, especificamente sobre o Demócrito vinculado à ética e à moral. No vídeo de hoje nós vamos falar do Demócrito atomista, que é aquele Demócrito que trata da physis, a natureza, a física, o que o torna um pré-socrático, pelo tema tratado. Aliás, pré-socrático, mas o Demócrito ele é contemporâneo do Sócrates e até do Platão. O Platão conviveu com o Demócrito. Então, não se trata de ser pré-socrático no sentido de ser antes, e sim por abordar a physis, a natureza. Se bem que o Demócrito aborde também muito da parte moral, comportamental em sociedade, da parte ética. E o Demócrito ele foi retratado, especialmente no Renascimento, em quadros, sempre rindo, sorrindo. Já na tradição lá dos contemporâneos dele, se entendia que era um filósofo sorridente. Ele estava sempre de bom humor, estava sempre rindo. E segundo alguns comentadores, ele viveu em torno de 109 anos de idade. Então teve uma vida muito longa. Mais de 100 anos. Será que você viveu mais de 100 anos? E dizem, dentre os comentadores antigos, que em determinado momento, já bem idoso, ele decidiu que não queria mais viver. Aí o que ele fez? Ele parou de comer. Olha que forma de suicídio interessante. Ele não se matou, ele se deixou morrer. Ele falou, não vou comer mais nada não. Não vou comer, não vou abastecer o meu organismo com alimento, então eu vou morrer mais rapidamente. E apesar da família, os amigos terem insistência em que ele voltasse a comer, ele não o fez. Ele se encaminhou para a morte. Segundo histórias que são contadas da época ainda dele. Inclusive que a família fez um banquete, havia uma festa, fez um banquete, e ele praticamente se alimentou dos odores dos pratos. Bem, ele viajou muito também. A tradição nos diz que ele esteve no Egito,
na Pérsia, na Babilônia, os grandes impérios da época, não? E até há quem cogite que ele esteve também na Índia e na Etiópia. Porque ele veio de família nobre, herdou uma grande fortuna, e ele resolveu gastar a sua fortuna estudando e viajando. Viajou por todos esses lugares, sempre estudando, buscando as pessoas mais sábias para aprender alguma coisa. Ele é hoje considerado um filósofo atomista, conjuntamente com Leucipo, e fazendo parte hoje do que nós chamamos de escola pluralista, ou escola da pluralidade, que é formada, dentre os pré-socráticos, pelo próprio Demócrito, o seu mestre, que é o Leucipo, o Anaxágoras e o Empédocles. Também temos vídeos no canal sobre o Anaxágoras e o Empédocles, que vale a pena ver. A gente fala em escola pluralista porque, nos referindo a arqué, que seria aquela substância que daria origem a tudo, tá? Do qual tudo seria formado, tá? Eles não teriam uma única arqué, como os monistas, lá da escola jônica de Mileto, também temos vídeos sobre o tema. A escola jônica de Mileto, que é o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes, temos vídeos sobre os três. Eles entendem que há uma única substância da qual tudo mais se origina. Já para os pluralistas não há uma substância, há várias substâncias. E no caso do Leucipo e do Demócrito, essa substância tem o nome de átomos. São os átomos que são vários, são infinitos, que vão a tudo originar. Agora, ele não se dedica só, o Demócrito, à questão da filosofia e a questão atomista. Ele tem uns trabalhos, como eu já falei, em ética, em moral, ele tem uma preocupação com o comportamento humano dentro da sociedade. Ele tem trabalhos muito bons na área de matemática, geometria, e inclusive ele tem uma ideia muito interessante. Ele afirma que os átomos não só formaram esse nosso mundo, mas eles formaram também outros mundos em lugares distantes. Então pode sim haver outros mundos, como aqui a nossa Terra, e com vida, e até vida inteligente, por que não? Tá? Os átomos podem ter gerado isso. E então o que é esse tal de átomo? A é uma partícula negativa. Se a gente for pensar em termos do grego, tomo seria parte. Tá? Então eu estou negando que haja partes. Seria sem partes, algo sem partes. Que na tradução mais usada ficou indivisível. Veja, se eu pego uma pedra e quebro essa pedra ao meio, depois eu quebro de novo, depois eu quebro de novo, depois eu quebro de novo, vai chegar um momento que eu não vou ter mais como quebrar a pedra. A mesma coisa se eu pego um pedaço de madeira e saio cortando. Por mais fina que seja a minha lâmina, vai chegar um momento que eu não vou ter mais como cortar esse pedaço de madeira. Então esta menor parte, ela não é divisível. Então eu digo que o átomo é sem parte. Veja, é tão pequena essa parte, que também me é invisível, eu não consigo vê-la, de tão pequena que ela é. Ela não é invisível como seria, por exemplo, aquele filme do Homem Invisível. Eu estou aqui, o meu corpo está aqui desse tamanho, mas você não me vê porque eu sou invisível. Mas você pode até me tocar, se chegar aqui, tem alguma coisa aqui, mas eu não vejo, o Homem Invisível. Não, você não vê porque é tão pequeno, mas tão pequeno que os nossos olhos não nos permitem enxergar. Esse seria o átomo, segundo o Demócrito e também o Leucipo. E esses átomos, eles têm inumeráveis formas distintas. Eles são eternos, sempre existiram e sempre vão continuar existindo. Eles são imutáveis, eles não mudam jamais. Eles são indivisíveis, são invisíveis, como eu já falei, e são também indestrutíveis. Quando a gente vê uma pessoa nascer, crescer e morrer, tá? A pessoa morreu. Ela morreu, mas os átomos dela continuaram exatamente igual. Os átomos que formaram o corpo dela. Tipo aquele brinquedo, o Lego, que existe até filme, vários desenhos animados sobre o Lego. Então, você veja que o Lego é um brinquedo de montar.
você tem partes que se encaixam em outras partes. Você pode criar uma casa, você pode criar um castelo, você pode criar um carro. E o melhor de tudo, você pode desmontar o seu castelo e com as mesmíssimas peças que você fez o castelo, você pode agora construir um foguete. Você pode construir um avião. Mas as peças de Lego são as mesmas. Então o que eu vejo aqui à minha volta, pegando essas peças de Lego, esses átomos, o que eu vejo à minha volta é mera ilusão. Tá? A mudança, a transformação é ilusão. Por quê? O átomo não se modifica. Porque a peça de Lego que construiu o castelo é a mesma peça de Lego que, quando desmontar o castelo, irá construir o avião. Então não houve mudança na peça de Lego. Como não haverá mudança na peça de átomo, nos átomos que estão constituindo o meu corpo, e um dia que eu venha morrer, vão constituir os mesmíssimos átomos, outros corpos. Então os átomos, eles não mudam. Tudo mais é aparência e ilusão. E esses átomos, veja, eles se movem, eles têm um movimento constante e aleatório. Eles se movem ao mero acaso, dentro do vazio. Você tem a coisa cheia, que é o átomo, o cheio, e você tem o vazio e o movimento. Então, os átomos vão se movimentar sempre dentro desse vazio. Eles precisam de um vazio para ir de um lugar ao outro. E na medida em que eles se movimentam, eles se chocam, colidem um com o outro. E se eu pegar uma bola aqui de basquete, outra bola de basquete, e jogar uma na direção da outra, quando elas baterem, cada uma vai seguir para um lado diferente. Mas se eu jogar algum tipo de corrente ou alguma coisa que possa se encaixar, é provável que quando essas coisas bater, uma fique presa na outra. Então existe a possibilidade desses átomos, ao se chocarem, eles se agregarem, eles ficarem juntos. Ou deles se desagregarem. Quando uma pessoa morre, houve a desagregação dos átomos. Tanto os átomos que formavam seu corpo, tanto os átomos que formavam a sua alma. Sim, segundo Demócrito, a alma está dentro do corpo e ela morre junto com o corpo. Ela se desagrega. Então veja, quando eles se chocam, pode ocorrer um novo direcionamento desse movimento. O átomo vinha para cá, esse vinha para cá, quando eles se chocaram, cada um foi para um lado diferente. Então mudou o movimento deles. Agora, antes do choque, quando havia só um movimento aleatório, era uma coisa ocasional, aleatória, sem nenhuma intencionalidade. Mas depois do primeiro choque, o movimento é previsível. Da forma como eles se bateram, eles vão obrigatoriamente seguir em determinada direção. Então passa a ter o quê? A necessidade. Depois do choque, o movimento vai se dar numa direção e não poderia se dar na outra, da forma como eles se chocaram. Então, a partir do movimento aleatório, ocasional, tudo ao acaso, e do choque eu passo a ter uma rigorosa necessidade. Um rigoroso determinismo. Aonde não há a possibilidade, a menor possibilidade de haver uma entidade qualquer inteligente, um Deus qualquer, um demiurgo qualquer, que ajude nessa criação. Não há. Tudo se dá por rigoroso determinismo a partir dos choques desses átomos. Então nós temos no Demócrito uma filosofia que se mostra como determinista. As coisas ocorrem porque devem ocorrer dentro do rigor do que ocorreu antes. Não é uma filosofia fatalista, mas ela é determinista. Ela é causalista, porque sempre a partir de uma causa eu tenho um determinado efeito e não terei outro. Então ela é determinista, causalista, materialista, porque tudo é formado por átomos, tudo é formado por matéria, mecanicista, porque tudo se dá a partir do movimento e dos choques entre os átomos, que vão propiciar agregação ou desagregação. Ela é quantitativa e não qualitativa. Não há, veja bem, a menor possibilidade de ser algo qualitativo. Ela é quantitativa. Estou falando o tempo todo em quantidades de átomos. E
há sempre presente a necessidade. Tudo que ocorre, ocorre por necessidade. E o que ela não é? O que ela não permite? Ela não permite, por exemplo, falarmos no mundo das ideias do Platão. Lembra? Há um mundo com as ideias perfeitas. E aqui nós vivemos no mundo das sombras, que são cópias imperfeitas desse mundo perfeito das ideias que está em Platão. Isso não vai existir. Como também não vai existir o demiurgo, que é aquele ser, aquele Deus organizador que tudo organiza, que é a inteligência por trás desse universo no qual nós vivemos, segundo Platão. Não vai haver essa inteligência ordenadora, esse demiurgo. Isso não vai ser possível. E se formos pensar no Aristóteles, o Aristóteles vai falar na teleologia, ou seja, que o caroço de abacate, ele já tem dentro de si um potencial que vai lhe levar a ser um grande abacateiro. Dentro de cada coisa, você já tem uma finalidade. Mas esta finalidade não vai estar presente no pensamento do Demócrito. Isso não vai existir. Outra coisa, tudo, absolutamente tudo, vai ser átomo e vazio. Ou seja, ou é matéria ou é nada. Tá? Porque a matéria vai se movimentar nesse espaço vazio, tá? Nesse nada, nesse vácuo. E é diferente, completamente diferente das doutrinas que defendiam o ilozoísmo, ou seja, que a matéria é viva. Segundo o Demócrito, a matéria não é viva. Tá? Eu não estou falando em momento algum em matéria orgânica, não. Se trata de uma matéria puramente inorgânica. Essa matéria não é viva. Como também vamos negar que haja uma alma ou algum tipo de espírito imortal. Isso não existe. Morreu o corpo, morreu a alma, morreu tudo. Foi destruído o átomo? Não foi. Houve uma desagregação do corpo e da alma, e esses mesmos átomos vão gerar outros. A alma, segundo Demócrito, é constituída por átomos mais sutis. Tá? Mas a única diferença está no tipo de átomo que vai constituir a alma. E se houver algum tipo de Deus, se houverem deuses, esses também vão ser constituídos por átomos. Tá? Então, em última instância, o que existe são átomos. Não existe um Deus transcendente. O Deus cristão é um Deus transcendente, um Deus criador, inconcebível dentro do pensamento do Demócrito. Como também os pitagóricos, eles falavam temos vídeos sobre Pitágoras, tá? Vale a pena ver aqui no canal. Os pitagóricos falavam na reencarnação e na transmigração das almas, ou seja, que a minha alma poderia passar para um animal. E alguns colocavam até que poderia passar para uma planta. Seria a transmigração das almas. Isso não é concebível no pensamento do Demócrito. Quando o corpo morre, a alma se desintegra também, porque também é constituída por átomos que vão se desintegrar, vão se desagregar. E o átomo, ele pode ser igualado e deve ser igualado ao ser, enquanto que o vazio ao não ser. Vamos explicar isso já. Tá? Na verdade, eu estou falando o tempo todo em quê? Em cheio e vazio. O ser é o cheio, e o vazio é o não ser. Então, cheio e vazio. Temos vídeo aqui no canal sobre dois caras muito importantes, o Parmênides e o Melisso. Vale a pena ver. O Parmênides, ele vai dizer que o não ser, ele traz uma contradição de base ontológica. Ou seja, eu não tenho como pensar o ser, porque quando eu penso o ser, eu estou pensando alguma coisa. E esta alguma coisa que eu estou pensando é ser. Então eu não tenho sequer como pensar o ser. Tá? Qualquer coisa que eu venha a pensar está no meu pensamento, então ela existe no meu pensamento, ela é alguma coisa. Ser alguma coisa é ser. Então há uma contradição de base ontológica sequer em pensar o ser, não pode ser sequer pensado. Mas o Melisso não. E esse vazio, esse não ser, presente no Demócrito,
ele não tem nada a ver com o Parmênides. Ele tem a ver, sim, com o Melisso. Tá? Porque para o Melisso não há uma contradição de base ontológica que não me permita pensar o ser. O Melisso entende que o não ser tem uma base lógica. Ou seja, o não ser, ele faz uma referência aqui ao vazio, tá? À ausência de coisas. Ele faz uma referência ao vácuo, ao nada, ao número zero, sabe, o zero. Tá? Eu tenho 0 bananas. Eu posso pensar que eu tenho 0 bananas numa caixa. Nesta caixa, quantas maçãs você tem? Não, nessa caixa eu tenho 0 maçãs. Plenamente pensável. Por quê? É lógico. É o conjunto vazio. Eu tenho um conjunto onde eu nada tenho dentro. Conjunto vazio. É o nulo. Então este é o não ser em Melisso. Completamente diferente do não ser em Parmênides. Esse espaço vazio ao qual o Demócrito se refere, no qual os átomos vão se movimentar, a esse não ser, é o não ser de base lógica de Melisso, tá? E não o não ser proposto por Parmênides. Para entender melhor, veja os vídeos do Parmênides e do Melisso. E há 3 diferenças nos átomos proposta, ou melhor dizendo, apresentada por Aristóteles, tá? E presente no pensamento do Demócrito, que nós podemos até usar letras para facilitar. Essas 3 diferenças básicas seriam a forma, a ordem e a posição. Básica, porque todos os átomos, tá? Eles são eternos, eles não se modificam muito. Eles só há essas 3 diferenças mesmo. A forma, a ordem e a posição. Vamos pensar em termos de letras. Vamos escolher 2 letras. A letra A, tá? E a letra N. Tá? Olha, se eu pegar e escrever um A maiúsculo e um N maiúsculo, tá? Eu posso dizer que com relação à forma, o formato, a letra A é diferente da letra N. Tanto que você pode olhar para o A maiúsculo e dizer, isso aqui é a letra A. E eu te mostro o N maiúsculo e você diz, isso aqui é a letra N. Eles são diferentes em relação aqui ao formato, à forma. Então é a primeira diferença. A segunda seria a ordem. Eu posso pegar as mesmas 2 letras que eu já falei e colocar juntas. Posso colocar primeiro o N e depois o A. Eu vou ter NA, na, tá? Foi a ordem. Primeiro o N, depois o A. E eu posso colocar o inverso. Eu posso colocar primeiro o A, depois o N. AN, tá? AN. Eles são diferentes em relação à ordem. Porque numa ordem eu tenho NA. E na outra ordem, na outra organização, eu tenho o quê? AN. E em relação à posição. Veja, eu vou esquecer agora um pouco a letra A e vou ficar só com a letra N. N maiúsculo. Pensa no N maiúsculo. Então, se você pegar o N maiúsculo e virar ele, tá? Se ele cair, você virar ele para o lado, você passa a ter o quê? A letra Z. Pensa bem, o N, tá? O N, tá? Virado e a letra Z. Então, se eu mudo a posição, tá? Eu mudei de N para Z, você já não enxerga mais o N. Isso aqui é a letra Z, tá? Porque eu simplesmente tombei o N. Então, forma, ordem e posição. Claro que não é só isso, veja, há quem fale no peso, há comentadores que falam que o átomo tem peso. É aceitável, sim, mas aí esse peso seria decorrente de quê? Do tamanho e do volume. Se eu entender o peso como decorrente do tamanho do átomo e do volume, então faz sentido. E o que, então, devo falar? Que o átomo vai ter tamanhos diferentes. Nada impede que eu tenha átomos maiores e átomos menores. Como também a extensão do átomo vai ser diferente. E o volume, tá? Também será diferente. Então essas coisinhas podem diferenciar um átomo do outro. O que é interessante aqui? Que tudo que existe é formado pelo cheio e pelo vazio. Ou seja, pelo ser e pelo não ser. Pela matéria e pelo vazio. Tá? Que estes átomos são a matéria
E essa matéria está em constante movimento dentro do vazio. Há necessidade do vazio existir para que a matéria possa se movimentar nele. Que possa haver esta criação. E que tudo que você vê de transformação, de mudança, não passa de ilusão. Por quê? Porque o que está ocorrendo, na verdade, que você não consegue enxergar pelos seus sentidos, é a agregação e a desagregação de grupos de átomos. Átomos, vários átomos se juntam, se agregam e depois se desagregam. Isso explica a vida, a morte, a destruição, tá? Porque os átomos mesmo, eles não se destroem, eles são indestrutíveis. Gente, é interessante aí você deixar um comentário sobre a questão do átomo, e especialmente tá, como o átomo, esse não ser baseado no meiliço, tá, vai ter um papel importante não somente na filosofia do Demócrito, mas mesmo nos dias de hoje. Que hoje nós usamos a teoria atômica. Claro, há algumas diferenças sim, mas a gente pensar que o Demócrito já está pensando isso conjuntamente com o Leucipo lá atrás, na Grécia Antiga. Isso é maravilhoso, gente. Então deixe o seu comentário sobre isso. E se você não é inscrito no canal e quer receber esse tipo de conteúdo sobre filosofia e temas afins, se inscreva no canal para você ser informado sobre os próximos vídeos. Toda semana, pelo menos um vídeo novo. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela presença e até mais!